Vocês estão vendo a minha tela? Está tudo certo ou tem alguma coisa interrompendo? Está tudo certo? Tudo certinho. Muito Oi, obrigado. Diogo, tudo bem? Tá tudo certinho. Que bom, maravilha. Para quem está chegando agora, você pode colocar no chat de onde você está conectado e, se você quiser, coloque um pedido e nós oraremos por você e pelo seu pedido durante esta semana, tá bom? Para quem não está lembrado, nós estamos iniciando de fato hoje a série intitulada De Volta ao Futuro com o Profeta Daniel. Vocês se lembram que nós começamos dizendo de que essa viagem no tempo, nós vamos para analisar a vida de Daniel e seus amigos, né? Nós vamos para o passado, vai nos permitir fazer uma análise a respeito do futuro, tá bom? Então, por isso, nós vamos analisar em detalhes alguns aspectos da vida desses jovens, para que nós possamos extrair lições para o nosso tempo. Quem não está usando o microfone, se puder colocar no mudo, por favor. E quem quiser fazer alguma pergunta, pode escrever no chat. A Juliana vai me ajudar para poder responder na hora, tá? Tomara que a gente consiga fazer online, né? Ao vivo. E se não, nós vamos responder pelo grupo durante a semana, tá bom? O primeiro capítulo e o primeiro passo dos jovens... Para aparecer aqui. O Diogo. Oi, perdão. Só um minutinho. Vou tentar colocar vocês no mudo por enquanto. Só um minuto, por favor. Para que a gente tenha uma gravação bem tranquila por aqui. Então, fique à vontade para escrever no chat, tá bom? Se você tiver alguma pergunta, pode levantar a mão também, tá bom? Ok. Então, o primeiro passo que os jovens, Daniel e seus amigos, dão, infelizmente, não é o melhor dos passos. O primeiro passo pelo qual Deus vai conduzi-los é a tristeza, é a angústia, é a adversidade. Se a gente pudesse resumir tudo isso numa palavra, nós colocamos como título desse primeiro estudo a tribulação, tá bom? Então, infelizmente, nós tivemos uma coincidência muito ingrata esta semana, a situação que o país está vivendo, o Brasil, com o aumento do número de casos. Nós estamos vendo quão triste está sendo esse cenário e, para muitas pessoas, desesperançador. Por isso que nada mais oportuno do que falar de um assunto que está atingindo os filhos de Deus nesse momento, aqueles que, mesmo acreditam em Deus, podem se perguntar: por que da tribulação? Por que dos problemas e por que das dificuldades? Essa é a pergunta que todo crente e descrente se faz, né? Nesse aspecto, eu queria rapidamente lembrar com vocês que na Bíblia existem histórias pelas quais nós podemos entender que há um propósito para a tribulação. E Deus não é aquele que envia o problema, o sofrimento, a doença, mas Deus permite que algumas situações ocorram para que nós possamos crescer e porque Ele quer nos conduzir a um lugar e um propósito melhor. Se vocês conhecem a história da Bíblia, vocês vão se lembrar de José. José foi foi filho de Jacó e ele foi para o Egito e ele sofreu muito. Então, Deus quis ensinar algo para José com aqueles episódios que ele passou. Tem situações onde o justo, ele não fez nada para merecer e ele sofre, como é o caso de Jó. Ele foi acusado e ele foi injustiçado e sofreu mesmo assim. Em outros casos, alguns sofrem, como o jovem cego, né, quando os discípulos encontraram Jesus e perguntaram por que ele é cego. E Jesus respondeu: não foi porque o pai, a mãe ou ele pecou. É para a honra e glória de Deus, porque Jesus ia curar esse jovem. Em outros casos, e para o crescimento espiritual de outros. Estevão foi apedrejado
e ele morreu, porém a semente foi colocada em Saulo, que depois se tornaria Paulo. Em outros casos, as pessoas sofrem por causa das consequências do pecado e do mal, um acidente, alguma situação. João Batista sofreu, foi decapitado, mesmo tendo seu primo Jesus, vivendo naquele mesmo tempo na região vizinha ali de Israel e de Jerusalém. Outros sofrem, e a maioria de nós achamos que as pessoas sofrem por isso, porque elas merecem ou porque escolheram errado. Vejam que existem muitas alternativas para o sofrimento. Nesse exemplo, eu coloco aqui Sansão na Bíblia, e é impossível, né, com a consciência e com a mente e a mentalidade humana, dizer por que uma pessoa está sofrendo. E eu dou um exemplo ingrato, como eu falei, há algumas semanas nós perdemos na Igreja Adventista um pastor jovem para o Covid, outras pessoas estão sofrendo, e aí a pergunta é, por que um servo de Deus teve que ir ao descanso, se Deus poderia usá-lo, né, para de outras maneiras? Nós não podemos julgar, nós não podemos dizer, mas há um propósito que vai além daquilo que nós podemos ver, tá bom? Então, nesse aspecto, a pergunta que a gente faz para o contexto de Daniel e seus amigos: por que Daniel e seus amigos sofreram? Por que Israel foi atingido? É, recebeu, né, um ataque tão fulminante da Babilônia? Porque por vários séculos eles cometeram abominações com outras nações e outros povos. Eles se ajoelharam diante de outros deuses, eles trouxeram imagens, eles zombaram dos profetas de Deus, eles cometeram muitos pecados, eles eram rebeldes e desobedientes. E mesmo depois de tantas mensagens e advertências, eles continuaram a fazer o errado e se afastar dos caminhos de Deus. Nós poderíamos bem dizer de que eles fizeram para merecer, nesse aspecto da proposta que Deus tinha feito. Olha, se vocês forem fiéis a mim, vocês terão a minha proteção e vocês serão prósperos. Eles se afastaram dos caminhos de Deus. E nesse aspecto, nós até vimos esse slide na semana passada, a triste jornada de Israel, né? Como o fundador da nação de Israel, Abraão, saiu da Babilônia, ele se retirou da região de Ur dos Caldeus, onde hoje é o Iraque, e ele percorreu um caminho muito diferente daquele que ele conhecia, era novo, tudo novo para ele. Em confiança e em fé, ele viu que poderia confiar no seu Deus. Então, nós vemos aqui que Abraão confiou e obedeceu a Deus, e Deus lhe mostrou onde deveria ir. E quando Israel, vários séculos depois, ele desconfiou, ou seja, ele se encheu de incredulidade para com o Deus de Abraão, então ele desobedeceu e foi atrás de outros deuses cometendo idolatria. O caminho da fé nos leva para sair de Babilônia, e o caminho da incredulidade nos leva ao retorno à Babilônia. Qual é o caminho que nós estamos fazendo hoje? Qual é o sentido? Esse momento de sofrimento, de ameaça, de incerteza, está nos levando a confiar mais em Deus ou está nos levando a desconfiar dele? Lembrem-se, nós vamos tocar um assunto muito difícil, o sofrimento, e eu queria que você, em oração, durante essa semana, refletisse sobre esse assunto para que você pudesse se segurar mais nas mãos de Deus para confiar nele, mais ainda nesses momentos difíceis. Nesse sentido, Daniel e seus amigos tinham muitos motivos para desistir, para brigar com Deus, para se esquecer, e eles poderiam dizer até o seguinte: eu vou para a Babilônia e vou construir uma nova vida. Eles peregrinaram, não sei as condições, por mais de 2.000 quilômetros, né? Eles pensaram, Deus nos abandonou, com certeza. Eles perderam os pais e amigos, a pátria, eles foram escravizados numa terra muito distante e com outros costumes, e eles foram agredidos, foram espancados, escravizados. E sabe o que mais intrigante de tudo isso? Esses meninos não fizeram nada para merecer isso. A nação e os seus líderes fizeram tudo isso de errado, porém esses jovens não fizeram nada. E se
para os nossos dias, nós trouxemos uma aplicação muito rápida, né? Você estaria disposto a sofrer por causa da apostasia, né, do desvio da verdade da sua comunidade religiosa? Eles viviam numa comunidade religiosa, né, que era a Israel, nação. Ao mesmo tempo era uma comunidade e era uma nação. Então, por causa da nação, eles sofreram. Será que nós estaremos dispostos hoje em dia a sofrer por causa dos erros da nação e da comunidade a qual nós pertencemos? Esse versículo de Daniel 1, capítulo 1, versículo 3 e 4, aqui é só para colocar algo bem interessante, porque esses jovens, eles eram eunucos. É quase certo de que essa era a condição deles. E eunuco era aquele homem, né, aquele moço, rapaz, que participava da corte do rei, nesse caso Nabucodonosor da Babilônia, e ele não tinha os membros sexuais, né? Ele era castrado, porque ele, servindo ao rei, ele entrava em contato com as diversas concubinas, né? Princesas lá do reino. Então ele não poderia, né, ter nenhuma chance de ir contra as ordens do rei. Então imagina o sofrimento físico que esses jovens sofreram ao serem tratados, né, dessa maneira. Dessa maneira, nós podemos dizer que a tribulação recaiu com uma intensidade na mente e no corpo desses jovens, no âmbito espiritual, mental e físico. Eles tiveram todas as razões para desistir e se esquecer de Deus. E daqui em diante eu vou já cortar meus slides, talvez para vocês não cansarem muito com essa apresentação, mas eu só queria deixar bem registrado que você olhasse para esse conteúdo aqui. Daniel é uma figura de Cristo. Não sei se segunda-feira passada, perdão, você se lembra que nós fizemos uma comparação. Onde estava Jesus no livro de Daniel? E nós mostramos, né, nos capítulos 1 a 6, onde estava Jesus. Aqui eu quero mostrar que Daniel é uma ilustração, é uma figura daquilo que Cristo passaria um dia. Você pode ler do início ao fim no livro de Daniel, não se encontra um registro de uma falha, de uma falta, de um pecado que Daniel tenha cometido. Interessante, né? Ele era um homem pecador, era falho, tinha seus defeitos, mas não há registro. A diferença de outros livros, né, onde seus próprios autores registram suas falhas e pecados. Ele intercedeu pelos seus inimigos. No capítulo 2 nós veremos isso. Jesus também o fez. Ele amava os seus inimigos, né? Ele foi fiel até o fim, estava disposto a dar a sua vida por aquilo que ele acreditava. Assim como Jesus, Daniel orava de manhã, meio-dia, à noite, ele orava em pensamento, ele orava sem cessar, como Jesus orava em comunhão com seu Pai. E ele sofreu sem merecer. E nenhum outro, a não ser Jesus, foi o mais inocente de todos os seres humanos que pisaram aqui na Terra, sim, porque Jesus foi um ser humano, como nós. Ele sofreu sem merecer nenhuma, sem culpa nenhuma, ele sofreu tudo que nós sabemos. Tá bom? Então, eu vou utilizar o exemplo máximo que está na Bíblia de sofrimento, que é o próprio Cristo, para nós estudarmos a partir desse momento por que Jesus sofreu. Tá bom? Essa pergunta, e aí eu vou sair um pouquinho de Daniel e eu vou para Jesus, porque ele é o exemplo máximo de sofrimento, tá? E aí eu vou pedir que você use sua Bíblia, abra sua Bíblia em Isaías 63, capítulo 9, perdão, 63, versículo 9, tá bom? Quem tiver sua Bíblia aí em mãos, Isaías 63, versículo 9, um versículo conhecido para alguns de vocês. A Bíblia diz: em toda angústia deles, ele foi angustiado. Interessante que essa palavra toda é muito
inclusiva, né? Você está falando de todo tipo de angústia, todo tipo de sofrimento. Você está falando do sofrimento de Daniel, sofrimento de José, sofrimento seu, o meu, ao longo da minha existência, da sua. Em tudo ele foi angustiado para nos salvar. Ok? Então, começamos dizendo que Jesus absorveu todos os sofrimentos da humanidade toda. No capítulo 53, versículos 4 e 5, existe um registro, um pouquinho, algumas páginas antes, existe um registro a respeito de que tipo de sofrimento Jesus passou. A Bíblia diz assim: verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Uma palavra que se repete ali, se você quiser sublinhar depois, é a palavrinha nossas. 4 vezes aparece na Bíblia, nesse versículo, 4 e 5. Toda angústia, né? E nossas angústias ele sofreu. Então percebam como Jesus escolheu sofrer em nosso lugar. Por isso ele é o nosso Salvador. Talvez não dê tempo de você ir até lá, mas Hebreus 2:17 diz de que por isso convinha que em tudo fosse semelhante a nós. Ou seja, Jesus, para ser o nosso Salvador, para ser o nosso representante, para nos salvar de todo sofrimento, né, e a morte final e derradeira, ele tinha que sofrer tudo o que nós sofremos. E eu estou trazendo isso para que você se apegue, né, abrace a figura de Cristo nesse momento, para que você possa de fato entender por que ele é seu Salvador. Então, se a gente pudesse falar que todo o sofrimento e todas as angústias que Jesus passou definiram quem ele foi, né? Um servo sofredor. E se a gente pudesse fazer uma comparação muito rápida, todo registro deixado por algo positivo ou algo negativo em nós define quem nós somos, não é? Se eu recebi uma boa educação, eu posso ter alguns resultados positivos. Se eu recebi uma educação muito ruim, eu vou ter resultados, quem sabe, não esperados. Se eu fui espancado, se eu fui maltratado, se eu fui violentado, né? Todas as marcas, né, deixadas em mim, às vezes por escolhas minhas, definem a minha identidade, definem quem eu sou. Então, interessante que no aspecto do sofrimento, existe a figura, infelizmente, do agressor, ok? Nós estamos falando de Daniel, tiveram vários agressores, soldados, o próprio rei, e em muitos dos casos, as marcas que esses agressores deixam em nós definem quem nós somos, porque nós reagimos em função da agressão feita. Se tem alguém que traiu a sua confiança e você reage com rancor, com raiva, você se torna alguém rancoroso, você se torna alguém vingativo, você se torna alguém angustiado. Então, as marcas que o pecado, né, e aquele que inventou, né, todo esse sofrimento, e que diretamente ou indiretamente está participando desse sofrimento, nós refletimos as marcas deixadas por esse ser, tá? Então, a pergunta que todos nós deveríamos fazer: quais são as marcas que definem a minha identidade? São as marcas dos diversos agressores que passaram pela minha vida, sejam essas agressões pequenas, né, esses sofrimentos pequenos ou grandes, ou a marca que Jesus substituiu todas as outras define a minha identidade. E nesse aspecto a Bíblia nos diz de que somente Jesus pode nos livrar de todo registro do mal que está em nós. Sabiam disso? Por isso nós temos esperança, porque se você fosse pensar quanto sofrimento, quanto registro ao longo da história da humanidade, guerras, problemas causadas pelo próprio ser humano.
Por isso, Jesus sofreu por nós, para que nós pudéssemos nos livrar das marcas de todo pecado e de todo sofrimento. Eu queria que você fosse para João. João capítulo 8, versículos 41. E daqui, desse momento, até um pouco antes da gente terminar nosso estudo, nós vamos falar um pouco mais aprofundadamente de quais foram os sofrimentos de Cristo, tá bom? Então, estamos indo bem fundo no aspecto de quais sofrimentos Jesus passou por mim e por você, para que nós possamos dizer, ele sofreu por mim no meu lugar. João capítulo 8, versículo 41. A Bíblia diz assim: Vós fazeis as obras do vosso pai. Disseram-lhe, pois, né, estão falando os fariseus, os líderes religiosos de Israel, nós não somos nascidos de fornicação. Temos um pai, que é Deus. Naquele momento, os agressores de Jesus estavam sendo os líderes religiosos da nação escolhida por Deus. Reparem que a acusação que eles estão fazendo, estão dizendo assim para ele: nós não nascemos da fornicação, nós não somos filhos da prostituição. Você é um filho de uma mãe solteira. Você é filho, né, da fornicação, da prostituição. Reparem a acusação que esses agressores estão fazendo no nosso Salvador, sendo usados pelo inimigo, obviamente. Nesse aspecto, Jesus assume as dores de um filho que não conhecia seu pai. Assume as dores e o sofrimento de uma mãe solteira. Quantas pessoas sofrem por essa situação? Pais que abandonaram seus filhos, mães que vivem numa situação que elas não gostariam de viver. Jesus está ali, querido. Se tem alguém que passou por essa situação e está me ouvindo, Jesus sofreu e sentiu essas acusações na própria vida dele, para que ele se apropriasse do seu sofrimento e você pudesse, espiritualmente falando, colocar as suas angústias sobre ele, e para que ele possa te dar descanso e paz. Vá comigo até Mateus, capítulo 2, versículos 13 ao versículos 15. Mateus, capítulo 2, versículos 13 a 15. Lembre-se, estamos analisando alguns dos sofrimentos de Jesus apenas como prova e evidência de que ele sofreu tudo por nós, para nos salvar. A Bíblia diz assim: E tendo ele se retirado, eis que o anjo do Senhor apareceu a José num sonho, dizendo: Levanta-te e toma o menino e a sua mãe e foge. Foge para o Egito. No final do versículo 15, fala assim: E esteve lá no Egito, né, até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: Do Egito chamei meu filho. Vocês percebem que Jesus foi refugiado? Ele fugiu da sua terra natal e ele foi para outra nação fugindo. Por isso nós podemos dizer de que ele se compadece por todos os refugiados. Quantos refugiados nós temos no mundo, queridos? Nações árabes em guerras, guerra civil, na Síria, 10 anos de guerra civil foi relembrado ontem. Que tristeza, que quanto sofrimento, pessoas tendo que deixar seus lares, suas nações, indo morar em barracas, em lugares, né, passando fome. Jesus sofreu tudo que um refugiado sofre para que ele pudesse salvar aqueles que se sentem e passam por essa situação. Mateus, ainda no livro de Mateus, capítulo 26, versículos 37 e 38, também faz referência a uma angústia que ele passou. A Bíblia diz: E levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então lhes disse: A minha alma está cheia de tristeza até a morte. E no final do versículo 56 diz: Mas tudo isto aconteceu para que se cumpram as escrituras dos profetas. Então, todos os discípulos, deixando-o, fugiram.
no momento de mais tristeza, mais angústia do mestre, os seus amigos o deixaram sozinho. Você já sofreu com isso? Você já pediu ajuda a alguém e esse alguém te deixou no momento mais difícil sozinho? Jesus se compadece de você se você passou ou está passando por essa situação. E não sei se vocês vão, esse versículo é muito conhecido, né? Jesus, ele foi traído por Judas com um beijo para ele demonstrar para todos aqueles que são traídos, né? Seja ele por um amigo, por um irmão, por um cônjuge, por um namorado, namorada, todo e qualquer tipo de traição foi Jesus trouxe, né, para si, né, conscientemente para se compadecer e poder substituir a marca da traição naqueles que sofreram isso por perdão e paz. Ele se sentiu fraco, não é? Você sabe muito bem. Ele se sentiu enfraquecido, debilitado. Ele passou jejum, né, de 40 dias. Então, ele intencionalmente se privou do alimento para que todos aqueles que sofrem por falta de alimento, para que eles pudessem se compadecer, para que Jesus pudesse se compadecer deles, por eles e se tornar o seu Salvador. Vão comigo até Mateus 26, por favor. Mateus 26, versículos 67 e 68. Vocês vão concordar comigo de que existe um tipo de sofrimento onde as pessoas agridem fisicamente outras e as humilham, né, de forma pública, ou às vezes num contexto, né, do lar. Nesse cenário de pandemia, quantas pessoas estão sofrendo porque dentro de casa tem um agressor, tem uma pessoa que se usa da força para agredir num ambiente que deveria ser totalmente o contrário e oposto. A Bíblia diz de que então cuspiram-lhe no rosto e lhe davam punhadas e os outros o esbofeteavam. E ainda zombavam dele, dizendo: profetiza-nos, Cristo, quem é que te bateu? Olha o tamanho da humilhação, olha o tamanho do sofrimento de Jesus. Tudo para que você e eu, se passarmos por uma situação semelhante, pudéssemos dizer: meu Deus, eu odeio a pessoa que fez isso por mim, eu não quero sentir angústia, vingança por essa pessoa, eu quero que o Senhor me perdoe, eu quero perdoar essa pessoa e eu quero me apropriar do teu amor para que eu possa viver tranquilamente a minha vida aqui na Terra. Faz diferença entender como nos detalhes Jesus sofreu por nós? Jesus estava sofrendo tudo que Daniel estava passando no passado. E Daniel era a figura de Jesus, porque Daniel estava mostrando, olha, virá alguém que vai sofrer, vai ser humilhado sem merecer. Nós poderíamos dizer de que Jesus foi açoitado, né? Ele foi trocado, Barrabás, um delinquente, um malfeitor. O povo escolheu e preferiu esse homem a Jesus. Ele foi violentado fisicamente quantas vezes? O próprio sacerdote, ele bofeteou o rosto de Jesus. Quantas pessoas sofreram em mãos de líderes religiosos, né, das comunidades religiosas, talvez, infelizmente, é daquelas que nós pertencemos, aqueles líderes que deveriam ser exemplo nosso, eles fizeram coisas que Deus não se agradou. E quantas pessoas, infelizmente, brigaram com Deus, dizendo: eu vou abandonar essa igreja porque ali existe um líder que não é segundo o coração de Deus. Quem está por trás de tudo isso, queridos? Por trás do sofrimento, instigando, colocando pensamentos e atitudes ruins, até mesmo em pessoas que acreditam na Bíblia, isso deveriam ser exemplos e são líderes religiosos. E aí nós poderíamos dar outros exemplos de pessoas, líderes religiosos, que se usam da palavra de Deus para extrair, né, dinheiro, bens, para chantagear espiritualmente aqueles que são mais simples, né? Veja como
Jesus foi violentado emocionalmente, verbalmente, e quando ele estava na cruz, todo mundo falava, né? Desça então da cruz, para que vejamos e acreditemos. E eles falavam, se você realmente é, né, o rei dos judeus, então salve-se a si mesmo. E eles injuriavam Jesus. Tudo por sua e por minha causa. Para quando alguém zombar de você e de mim, nós pudéssemos aceder ao perdão divino por aquele que se tornou agressor de uma determinada condição. Eles pediram para Jesus, profetiza então, quem te bateu? E eles blasfemavam contra o Filho de Deus. Ele passou por mais sofrimento do que nós poderíamos imaginar, queridos, porque ele representou todos os sofrimentos de toda a humanidade. Lembra-se de Isaías? Em toda angústia. Lembra-se quando colocaram a coroa de espinhos no nosso Salvador? Quanto doeu? O sangue começou a escorrer, eles escarneceram, zombaram de Jesus, falando, salve o rei dos judeus, cuspiram nele, tiraram-lhe a roupa, né? Ele foi envergonhado, ele foi humilhado, eles bateram na cabeça dele. É interessante que, abra comigo sua Bíblia, por favor, eu vou chamar a atenção de alguns aspectos, porque às vezes na leitura a gente não presta atenção em algumas situações, e muitos dos que sofrem, eles podem até imaginar, mas ninguém entende o que eu estou passando. Porque Deus permite que isso esteja ocorrendo comigo? João capítulo 19, versículos 23 e 24. João capítulo 19, 23 e 24. A Bíblia diz assim, tendo, pois, os soldados crucificado a Jesus, né, e ele ainda estava consciente, tomaram as suas vestes e fizeram 4 partes, para cada soldado uma parte, e também pegaram a sua túnica. Foi naquele momento que ele foi despido, né? Tiraram a sua roupa e deixaram ele quase nu. Sem o consentimento de Jesus, sem o consentimento dele. Que tipo de agressão está sendo representada ali? Quando alguém vem e tira a sua roupa e quer ter uma atitude daquela pela qual você não está de acordo. Você não tem essa pessoa não tem o seu consentimento. Jesus está assumindo a angústia daquelas mulheres que são violentadas, que sem a sua autorização, né, e com violência, sofrem agressões sexuais. Jesus sofreu por todas aquelas pessoas que passaram por essa situação. Mateus 27, 28, né, reforça essa questão e diz, e despindo-o, o cobriram com uma capa de escarlate, tiraram-lhe as suas vestes. Vocês acham que pelo fato de ser Deus, ou pelo fato de conhecer, né, um dia as mansões celestiais, ele não tinha sentimentos que você e eu temos de indignação? Ele passou por coisas muito terríveis, por você e por mim. Existe uma história muito interessante, queridos. Existe até um livro, eu não tenho agora aqui anotado, eu tentei até procurar, mas não consegui. Nos campos de concentração, na época em que a Alemanha, na Segunda Guerra, levou muitos judeus para esses campos, e haviam campos de concentração de mulheres, eram colocadas lá. E os soldados nazis, eles mandavam tirar a roupa de todas essas mulheres. E ali tinha uma mulher que depois escreveu um livro. E naquele momento, e ela acreditava, ela era cristã. Eu não lembro a nacionalidade dela, não lembro se era judia ou se era do ocidente da Europa, mas naquele livro ela escreve de que naquele momento, quando a obrigaram para tirar a sua roupa no campo de concentração, ela orou a Jesus e ela disse, e ela pediu a Jesus em oração para cobrir a sua nudez.
E ela, depois, escrevendo e relatando o episódio, ela afirma de que um sentimento de paz e tranquilidade se apropriou dela para que naquela situação terrível ela pudesse olhar não com o olhar de ódio, de vingança, aqueles que estavam obrigando ela a fazer isso. Isso é uma prova de que pela fé nós podemos acreditar que Jesus pode tirar as marcas do sofrimento da sua e da minha vida. Em nome de Jesus, eu vou dizer algo que está sendo muito repetido por aí, mas é uma das frases mais fortes que existe não existe na Bíblia, né? Mas nós podemos extrair dela com certeza sem medo de errar. Só Jesus salva. Salva de quê? Do pecado, do sofrimento, de toda e qualquer angústia. Por isso ele é o nosso representante, o nosso Salvador. Se existe alguém que também atingiu em cheio sofrimento, né? Levando sofrimento e angústia ao nosso Salvador, esse alguém foi o inimigo. Você se lembra no deserto? Quanta pressão, né? Quanta conversa, né? Quanta zombaria deve ter tido naqueles diálogos que ele teve com Jesus. Estou falando de Satanás. No jardim do Getsemane, né? O que se levou, né? Através de uma voz, né? No ouvido e na mente de Jesus, o que o inimigo deve ter falado. O que você está passando vai ser em vão. Milhares de pessoas não vão acreditar em você. Na via dolorosa e na cruz, o que o inimigo deve ter tentado colocar no coração e na mente do nosso Salvador não deve ter sido nada fácil. Existe alguma voz que te perturba, que te tenta te levar para o sentimento de vingança, de sofrimento, que te joga para baixo? Esse alguém, a gente sabe que é o inimigo das almas, queridos, mas nós temos um que venceu por nós e já conseguiu a vitória no nosso lugar, o nosso querido Salvador. Em Marcos 15, 23, se você puder encontrar na sua Bíblia, também existe um pequeno detalhe. Pouco antes dele morrer, em muito sofrimento, né? Quando ele estava com todas as feridas expostas, né? Com todas as mãos pregadas, os pés, Marcos 15, 23 diz assim: e deram-lhe a beber vinho com mirra, mas ele não o tomou. Naquele tempo, a combinação de vinho com mirra fazia com que uma pessoa pudesse sentir menos dor física devido a ela ter ingerido isso. Era um tipo de uma substância, né, uma combinação, uma droga, que fazia com que, no caso, aqueles que eram crucificados pudessem sofrer menos, sentir menos. O que Jesus fez? Ele decidiu não beber, não colocar no seu corpo nada que pudesse tirar a sua lucidez nos últimos momentos do seu sacrifício. Será que existe alguém aqui que sofre com alguma substância química, que é tentado, que já usou, que já sentiu o efeito e talvez tem uma certa adição por aquilo? E estou falando de todas as adições que nós podemos ter, né? De diversos tipos, desde o celular, televisão, internet, pornografia, bebida, drogas, todas aquelas substâncias que nos tornam, que nos prendem, né, quimicamente. Jesus está nos representando e nos dizendo: filho, eu decidi me manter limpo e passei por essa tentação num momento muito complicado da minha vida, em sofrimento físico, e decidi me manter puro e lúcido para te salvar. E por isso que só Jesus salva aqueles que são desenganados, né? Pessoas que passaram por várias e várias clínicas de tratamento e os pais, os irmãos, as famílias desistem e não existe esperança para aquele que está atrapado, né? Pelo problema das drogas.
Jesus pode salvar essa pessoa. Se no seu pedido de oração você colocou intercessão por alguém que está passando por essa dificuldade, Jesus pode salvar essa pessoa e tirá-la do mundo das drogas. E para terminarmos essa análise que estamos fazendo a respeito de Jesus, um dos momentos mais difíceis que Jesus passou, e eu queria que você fosse lá na Bíblia para que você se lembre desse episódio, está em Mateus 27. Mateus 27, 46. Mateus 27, 46. Jesus faz uma declaração muito, muito drástica, porque ali, aparentemente, ele estava desacreditando no seu Pai. De tanto sofrimento e de tanta angústia que ele passou, Jesus disse, né? E perto da hora nona exclamou, Jesus em alta voz, dizendo, Eli, Eli, lama sabachthani, isto é, Deus meu, por que me desamparaste? Por que me abandonaste? Como assim? O Filho de Deus, pensando que o seu pai o tinha abandonado? Isso não é falta de fé? Isso não é perder, né, a base, a confiança no seu pai? Até ali, o relacionamento com seu pai tinha sido a base e o fundamento do seu sucesso na sua missão salvífica. Como é que, de repente, ele dá a entender de que ele tinha acreditado que Deus, o seu pai, tinha o abandonado? Nesse aspecto, querido, nós não pecamos se na sinceridade do nosso coração, por causa do sofrimento, nós chegamos a desconfiar que o nosso Deus nos abandonou. Porém, isso é apenas uma sensação, porque Deus, no momento mais terrível, de mais angústia das nossas vidas, Ele está justamente perto de nós, ao nosso lado. Deus, seu Pai, estava ali do lado dele, mas por causa de todo o sofrimento meu e seu, todos os meus pecados, de toda a humanidade, cobriu, criou uma barreira entre o Filho de Deus e seu Pai. Uma situação que você e eu nunca passaremos. Nós não fazemos ideia do que é essa sensação de separação. Jesus passou intencionalmente, conscientemente, para me salvar e te salvar. E eu queria voltar a colocar aqui os slides, só para que vocês fiquem na sua mente, né? Fique bem registrado o que Jesus fez por nós. E esse material será compartilhado depois no grupo e está sendo gravado aqui no YouTube, tá? Então, o convite que Jesus nos faz é que nós nos identifiquemos com todo o sofrimento de Cristo para que nós possamos mudar a marca que existe em nós. Marca de opressão, de tristeza, de abandono, de agressão, de vingança, de sofrimento. Todas as marcas que nós carregamos, em maior ou menor grau, nós podemos transferir, espiritualmente falando, e pela fé, né, através da sua graça, para o nosso Salvador. Jesus decidiu passar por tudo isso e muitas coisas que nós não fazemos ideia para ser marcado. Ele decidiu passar por tudo isso para tomar todas essas marcas, todos esses sofrimentos, em representação de todos aqueles que sofrem. Ele sofreu tudo isso para que, ferido, eu não veja o meu agressor, aquilo que provocou esse sofrimento em mim, e sim para que eu possa vê-lo. Por isso que existe uma música na Igreja Adventista que diz, né, o melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador. Por quê? Porque ali eu encontro aquele que sofreu por mim por amor, e me desvio, né? Desvio a minha atenção daquele que me causou dor e sofrimento. Jesus é a marca que me diz quem eu sou e por que eu lhe pertenço. Quando eu transfiro as minhas cargas, né, e ele fala, vinde a mim todos aqueles que estão sobrecarregados. Quando eu transfiro mediante a fé todo o sofrimento para ele, eu me torno servo dele, eu me torno um discípulo dele, e eu passo a ter uma nova vida.
Sua identidade não está nas marcas que fizeram em você ou em mim, e sim passamos a ter uma identidade em função das marcas que fizeram nele. Ele tinha que ser marcado, né, por nossas feridas para que ele pudesse ser o único que pudesse ter a autoridade de dizer: você me pertence, você é meu. E nesse aspecto, Jesus está conectado conosco em tudo, em todo sofrimento, em toda angústia. Alguém poderia dizer, mas Jesus não passou por uma pandemia, Jesus não passou por tal e tal situação, Jesus não teve câncer, Jesus não teve, não perdeu o filho, ele não teve um filho. Queridos, eu poderia dizer que isso não está registrado na Bíblia, mas ele passou por situações mais difíceis, mais angustiosas e mais tristes daquelas que eu citei aqui, e por mais dolorosas que elas possam parecer, ao compararmos com os textos que nós lemos na Bíblia. João capítulo 12, versículo 32 diz assim, e aí agora nós podemos entender um pouco melhor, né? Jesus dizendo, e eu, quando for levantado da terra, ou seja, quando ele for, está se referindo ao momento quando ele foi crucificado, né? A todos atrairei a mim. Por que ele atrairia a todos? Porque ele sofreu, se identificou, ele colocou seus pés nessa terra, ele passou por sofrimento, ele se tornou um bebê, limparam as necessidades que ele fez, ele sofreu, encheu seus pés de pó, ele se angustiou, ele passou por tudo que nós passamos. E nesse aspecto, e eu gosto de lembrar isso, Billy Graham diz, né, o maior feito histórico da humanidade não é o homem ter pisado a lua, e sim o Filho de Deus ter colocado os pés nessa terra para te salvar e para me salvar. E nesse aspecto, queridos, todas as mentiras que o inimigo tenta colocar em mim, né, que resumem um pouco das marcas que eu tenho falado até aqui, elas definem a minha identidade. Por exemplo, se eu fui traído por alguém, então eu me torno alguém angustiado e triste e fico talvez com um sentimento de vingança e eu fico com aquele problema na cabeça, isso traz muita angústia para mim. Estou dando apenas um exemplo. Eu tento, né, sair dessa acreditando em Deus e na palavra de Deus, porém vem um inimigo e ele fala assim, você foi traído, você não vale nada, essa pessoa não te ama, ela fez isso porque zombou de você, ela brincou com seus sentimentos, e aí começam a vir todas as mentiras que o inimigo pode tentar colocar na minha mente e na sua. E eu estou usando esse exemplo para que você pense em todo o sofrimento que você possa ter passado. O inimigo tenta e tenta colocar, Jesus não te perdoou, você foi abusado, você foi traído, você não vale nada, ninguém se lembra de você, né? A pessoa te abandonou, você não deveria ter nascido, você nem conhece seu pai, e tantas coisas que poderiam vir à nossa mente, são terríveis. Nesse aspecto, Jesus é o único que pode nos salvar de todas essas mentiras, porque ele passou por tudo isso para me salvar. E quando eu transfiro pela fé todos esses meus sofrimentos para ele, então tudo aquilo passa a ser uma mentira, porque eu me torno filho de Deus e eu não sou mais um vingativo, um sofredor, um angustiado, eu me torno príncipe de Deus e candidato ao reino do céu. Eu queria mostrar aqui para vocês essa figura. Ela fala muito a respeito de uma menina que ela tinha câncer e por causa do tratamento da quimioterapia, ela perdeu o cabelo. E o irmãozinho, né, e o pai decidiram também cortar o cabelo, raspar a cabeça para poder sentir um pouco do que a criança estava passando. E imagine vocês quando na rua, ou no próprio hospital, ou no corredor, ou em algum outro lugar, alguém olhasse estranho, né, de forma diferente para essa criança e falasse, mas, né, uma outra criança, um adulto, e aquele sentimento, né, coitada, está sofrendo, ou por que que você está assim? Imagine uma outra criança tentando entender essa situação. Porém, qual é
qual é o sentimento, qual é a perspectiva diferente dessa criança que está sem cabelo. Quando ela olha para o seu pai e olha para o seu irmão e vê que os dois estão na mesma condição dela, ela se sente abraçada, ela se sente conectada com o pai e com o irmão. Nesse sentido, querido, você e eu, nós somos convidados a nos conectarmos com Jesus. Porque Jesus foi além de raspar a cabeça. Ele sofreu e passou todo tipo de sofrimento por mim e por você. Agora você pode entender qual é o motivo, e eu vou voltar aqui para olhar para você face a face aqui novamente. Você poderia entender agora qual é o motivo do sofrimento? Depois de termos recapitulado rapidamente aqui. O motivo do sofrimento é para que você e eu pudéssemos crescer. Existe algo muito interessante de que todos nós temos uma jornada, uma caminhada diferente. Todos nós temos dificuldades, temos as marcas, temos as angústias, temos sofrimento, temos os agressores. E nós não estamos prontos para, quem sabe, irmos para o céu. E nesse aspecto, o sofrimento nos faz lembrar de que nós temos um Salvador. Porque cá entre nós, e sendo bem honestos, se nossa vida fosse cheia de felicidade, dinheiro, saúde, bem-estar, família, coloquem tudo de bom que nós conhecemos nesse mundo. Se nossa vida estivesse cheia de tudo isso, e não faltasse nada, 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 você se lembraria de Deus? Você buscaria Deus com a mesma intensidade que você busca Ele, talvez em oração, porque você está sofrendo ou porque tem alguém querido seu que está sofrendo? Infelizmente, queridos, como humanos que somos, nós nos apegamos a Deus, nos esquecemos quando a bonança está ao nosso redor. E alguns de nós queremos pegar algum atalho, né? Queremos ganhar tempo, não queremos passar pelo deserto aqui dessa terra. E nós queremos pular uma etapa e queremos, né? Porém, nós precisamos sermos quebrantados, sermos quebrados diante de Cristo para que Ele então possa se tornar o nosso Salvador. Eu pergunto para você, se eu não me sinto, se eu me sinto alguém que nunca recebi nenhuma agressão, que está tudo bem comigo, que eu não preciso de ajuda nenhuma, nenhum médico, nenhum psicólogo, muito menos pastor, como que eu poderia buscar ajuda de Jesus para pedir salvação, perdão para Ele? Por isso que às vezes alguns de nós precisaremos passar pelo sofrimento para que nós sejamos chacoalhados e nossas bases espirituais sejam identificadas. Por que Saulo precisou cair do cavalo? Por que ele precisou ficar cego? Para que ele pudesse enxergar pela fé quem era Jesus, a quem ele estava perseguindo. Deus sabe, e eu falei isso algumas das vezes, que se preciso for, na minha vida, Ele pode permitir uma doença grave. Porque vendo no futuro, Ele sabe que essa doença grave vai fazer com que eu me segure nas mãos de Jesus e eu não solte Ele nunca mais. E em lugar de perder a saúde física, eu preserve a minha vida eterna. Por isso que Deus está além do sofrimento e Ele tem um propósito. E Deus nunca nos abandona. O silêncio de Deus não é um abandono, é um tempo de reflexão para nós. Na sua misericórdia, nós podemos enxergar que Ele está ao nosso lado e nós podemos usufruir do maior dos milagres, sentir a presença de Deus. E se você fosse procurar na sua igreja, né, nos testemunhos da internet, as pessoas que mais sentiram Deus e mais perto foram aquelas que estavam passando por terríveis angústias. Infelizmente, queridos, às vezes nós somos movidos a buscar a Deus por causa dos sofrimentos e angústias que nós estamos passando. E eu termino aqui a minha fala, a minha consideração, apenas mostrando aqui algo que é prova do que a gente está falando a respeito do sofrimento. A pergunta que eu fiz no início, né? Mas por que falar de Jesus? Eu vou só trazer novamente de volta, porque Jesus sofreu para se identificar com Daniel.
Você se lembra que Daniel estava sofrendo? Daniel sofreu física, mental e espiritualmente. Nesse aspecto, existe um caminho pelo qual o povo de Deus vai precisar passar. E antes de usufruirmos das mansões celestiais, e antes de nós sermos colocados diante de um desafio de morte, né? E antes de nós pregarmos o evangelho, como nós até mesmo gostaríamos, e antes de Deus revelar coisas para nós, e eu estou falando, né, de lá do último passo, e estou regredindo, né, nos passos anteriores de Daniel, nos capítulos 1 a 6, Deus vai precisar nos levar, não é Ele, perdão, eu vou me corrigir a minha fala, não é Ele que nos conduz, né, é o inimigo que nos leva ao dor e sofrimento. Porém, Ele vai atravessar conosco momentos de angústia, momentos de dificuldade, momentos terríveis de tristeza, de separação, de luto, porque ali, no fogo do sofrimento, Deus vai poder retirar de nós, quem sabe, aquilo que está impedindo que eu esteja preparado para pregar o evangelho, para ser útil, um instrumento nas mãos de Deus, ou para que eu possa me deleitar das mansões celestiais. O povo de Deus, antes de passar pelos próximos passos, será quebrantado. Ele precisará ser quebrado na pedra angular que é Jesus, para que então todo o legado do mal, do pecado, toda angústia, toda marca, toda mentira, todo sofrimento causado por algum agressor, possa ser esmiuçado pelo poder de Deus. O povo de Deus, os filhos de Deus vão precisar passar por um tempo de angústia. Alguns de vocês conhecem essa expressão, e é isso mesmo. Aqui na história de Daniel e do próprio Cristo, um tempo de angústia será um dos passos antes de nós recebermos o galardão da vida eterna. O povo de Deus sairá vencedor em Cristo para nunca mais sofrer pela eternidade. E quem sabe seja essa lembrança desse sofrimento que nos faça acreditar de que nunca mais esse sofrimento voltará e em decisão, né, em liberdade, nós pela eternidade possamos dizer: não valeu a pena, não vale a pena desobedecer a Deus, ser rebelde com seus mandamentos e seus desígnios. E o inimigo será derrotado. O máximo que ele consegue fazer, queridos, é nos ameaçar. Pense comigo nesse momento que nós estamos passando. Nós estamos sofrendo uma ameaça. Mas você vai falar assim, mas e o pastor que você falou no início da sua fala, que ele morreu? Ele não perdeu? Não foi o inimigo que venceu? Eu vou usar a fala de Paulo, né? Que disse da sua própria vida, para mim o morrer é lucro. Queridos, eu acredito pela fé de que esse jovem pastor que foi atingido pelo Covid e morreu e cuja família está em sofrimento até hoje, quem sabe, eu acredito que eu aguarda o dia da ressurreição onde poderá abrir os braços e dizer a Jesus, né? Obrigado por ter sido meu salvador. Não existe derrota. Mesmo na condição de sofrimento, o cristão nunca é derrotado. Daniel e seus amigos foram ameaçados, porém eles foram preservados. Os filhos de Deus, eles sofrerão, porém serão preservados também. Se Jesus venceu Satanás, o pecado e a morte, nós podemos vencer a situação que nós estamos passando. Em Jesus, queridos, eu queria que você tivesse essa certeza. Nós só aguardamos vitórias. Dessa maneira, nós concluímos o estudo intitulado Tribulação, lembrando que há um propósito, há algo além daquilo que nós podemos ver com os nossos olhos, e pela fé nós podemos entender de que depois do vale da sombra da morte, Deus tem nos preparado algo especial. No próximo capítulo, a professora Adriana vai falar a respeito do que o capítulo 1 de fato fala, né? O que esses jovens decidiram fazer. O que eles decidiram fazer diante das cortes do rei Nabucodonosor na Babilônia. Algo que me intriga muito e me chama muito a atenção, e eu tento pensar e lembrar sempre disso, a decisão por se manter puros desses jovens ocorreu enquanto eles sofriam, enquanto eles passaram por terríveis angústias. Eles não decidiram se manter puros quando eles já estavam nas cortes da Babilônia.
Eles decidiram no tempo mais difícil da vida deles. Nesse sentido, queridos, eu queria convidar vocês, todos vocês, a decidirem aceitar esse querido Salvador, nosso querido Jesus. Se você está sofrendo, está passando por alguma dificuldade, eu sei que tem mães do grupo Famílias em Oração que estão sofrendo pelos seus filhos, né? Estão orando pelos seus cônjuges. Eu sei que tem diversas dificuldades que estão atingindo cada um de nós neste momento. Entrega o teu caminho ao Senhor e no mais Ele fará. Confie nele. Ele sofreu por você para que você possa ser mais do que vencedor. Em nome de Jesus. Você aceitaria esse convite? Deus seja louvado, porque eu acredito que o Espírito Santo está chamando sim ao nosso coração. Que Deus nos abençoe, que nós possamos sempre nos lembrar de que Jesus nos salvou e passou por tudo aquilo por amor a nós. Que Deus nos abençoe. Eu queria saber se mesmo tendo corrido um pouco aqui, e acho que nós temos alguns minutinhos de